Você vai fazer algum concurso ou prova? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 7 dicas de quem já fez muito concurso, já reprovou em alguns, mas também já passou em muitos outros. Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando a Nutrir. Este canal é voltado para nutricionistas e estudantes de nutrição, mas o vídeo de hoje ele serve para todo mundo que vai fazer alguma prova, algum processo seletivo, algum concurso, porque estou trazendo 7 dicas que vão te ajudar desde a preparação para a prova até o momento da prova em si. Então desde já vou pedir para você seguir o canal, curtir, compartilhar, seguir lá no Instagram, que esse canal ele é voltado para profissionais da área. E desde já, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos começar pela dica número 1, que é uma dica bem básica, mas que todo mundo deve seguir. Sempre leia o edital. Tem gente que não gosta muito, né? Acha que não é tão importante assim, ou que é muita letra para ler. Mas o edital, gente, é extremamente importante, porque é lá que contém todas as informações necessárias para a sua prova. Desde inscrições, desde regras de seleção, desde datas, o que você deve levar, o que você não deve levar. Então o edital ele é muito importante. Nunca deixe de ler todas as linhas desse edital. Ponto importante para se lembrar dentro do edital: datas. Quais são as datas? Porque às vezes dentro do edital ele traz datas de envios de documentos, de envios de títulos. Eu já vi muita gente perdendo datas de envio desses títulos porque não se atentou ao edital. Sabe por quê? Alguns concursos eles trazem para você enviar os títulos, documentos comprovatórios antes da prova. Outros concursos trazem depois da prova, então sempre fique muito atento a essas datas. Um outro ponto interessante na hora de ler o edital é ver o que eu posso levar para a prova. Eu tenho que levar o quê? Caneta. Mas qual caneta que eles cobram? Azul ou preta? Então, dependendo da cor, você sempre leve 2 canetas dessa cor. Por quê? Caso uma falhe, você tem uma outra ali na mão. Já pensou? Você tá lá empolgado na hora da sua prova, sua caneta falha? Sua caneta acaba a tinta? E aí você não tem uma outra de reserva? Então sempre tenha 2 canetas da mesma cor. Segundo ponto, comida. Nunca leve uma feira para fazer a prova. Porque não tem nada mais desagradável de que você tá lá fazendo a sua provinha concentrado, de repente alguém do seu lado tira um mundo de comida para comer. Né? E aí começa a fazer barulho, salgadinhos, refrigerante. Gente, você não vai morrer de fome se você ficar algumas horas sem ingerir alguns alimentos. Então leve lanches rápidos, práticos, uma fruta, chiclete que seja, para te tirar a ansiedade. Então sempre traga algo rápido e prático. E água, muita água durante o concurso. Dica número 2. Leia o máximo de informações que você conseguir sobre a banca que vai fazer o concurso. Seja ela qual for, IBFC, CESP, Sesgran Rio, FGV, independente de qual banca que seja, você tem que adequar o estilo que ela gosta, o estilo que ela cobra. Vou dar um exemplo aqui dentro da nutrição. Tem algumas bancas que na parte de vitaminas e minerais, eles gostam de cobrar os sintomas da deficiência. Então, por exemplo, quais são os sintomas trazidos da deficiência de vitamina C? Aí você vai lá e marca. Já outras bancas, elas gostam de cobrar a quantidade. Então, a quantidade de vitamina C diária, a quantidade máxima de vitamina C. Então, fique bem atento aos estilos que cada banca gosta de cobrar. Dentro da nutrição, por exemplo, algumas bancas cobram mais clínica, outras bancas enchem a prova de matérias de produção, de UAN. Observe atentamente, faça provas antigas e veja o que essa banca tem mais o estilo que ela goste de cobrar. Outra questão, como a pontuação será dividida? Quais são os conhecimentos específicos, quantas questões de português, quantas questões de raciocínio lógico, vai ter matemática, o que eu preciso focar? Porque às vezes você está com pouco tempo para estudar e é interessante que você foque naquelas que dão mais pontuação. Português, sempre foque bastante no português, porque isso vai diferenciar você dos outros candidatos. E é os conhecimentos específicos que geralmente contam mais ponto. Quantas perguntas a prova terá?
às vezes 60, 50, 40, então você consegue dividir o seu tempo de uma forma mais eficaz. Quanto tempo você terá de prova? Com base nessa informação, você consegue delimitar certinho quanto tempo você vai fazer para cada questão e quanto tempo você tem ainda daquela gordurinha para queimar no final da prova e para preencher o gabarito também. Terceira dica, essa vale para os estudos. Não fique apenas lendo e fazendo resumos. Sempre tenha um estudo ativo, ou seja, resolva questões. Pegue na internet os últimos concursos, veja outros vídeos, inclusive eu vou deixar aqui para vocês verem, tem 2 vídeos meus comentando sobre a última prova da IBSER de 2022 da Unifap. Então sempre veja questões antigas, de preferência da própria banca que vai fazer a prova que você fará. Uma outra dica também é quando você for estudar, uma técnica que funciona bastante comigo, por ser professor, é explicar para uma outra pessoa. Pode ser uma pessoa como sua mãe, seu pai, seu namorado, seus filhos, mas também pode ser um boneco. Um ursinho, um bonequinho que você tenha, algo inanimado, para você explicar para ele. É uma forma de você treinar. Quando você fala, quando você gesticula, quando você articula, quando você mostra, é uma forma muito mais eficaz de estudo do que você apenas estar lendo. Então, se você ainda não seguir essa dica, segue, porque funciona muito. Quando você explica, você fala, você entende muito mais do que quando você só lê. Quarta dica. No dia da prova, procure tirar um tempo para você. Antes da prova, tenha o seu momento de relaxamento, de diversão com os amigos, com a família, mas nada sem exageros, né? No dia anterior da prova, procure dormir bem, não beba, não saia para festa, não procure exageros, porque você tem um dia importante no outro dia. Pode ser a sua vaga, o seu futuro trabalho, o seu emprego ali definido naquele momento. Então tenha a total atenção para este momento da sua vida. Então se alimente de forma leve, nada de feijoada, buchada de bode, aquelas coisas bem gordurosas. Deixe para comer refeições mais leves. Se a prova for de manhã, faça um café da manhã leve, com aquilo que você já está acostumado a comer. Nada de comer nada diferente da sua rotina, da sua prática. Porque, por exemplo, você não está acostumado a tomar leite no café da manhã. Naquele dia você quer fazer uma vitamina de banana. Pode dar ruim, né? Então, sempre procure fazer a refeição o mais próximo possível que você já faz, nada muito pesado, sempre muito leve. Outra dica para os momentos antes da prova. Esqueça os livros. Esqueça seus livros, esqueça seus resumos, esqueça suas aulas. Os momentos antes da prova é para você relaxar. De nada adianta você pegar para estudar momentos antes da prova. Isso vai te deixar mais ansioso. Ah, professor, mas pode ser aquela questão que vai definir. Não. É o momento de relaxar. Tudo que você tiver que ter estudado, você teria que ter estudado antes. No dia da prova, é o momento de se tranquilizar. Quinta dica. Chegue cedo no local. Geralmente as bancas divulgam os locais de prova alguns dias antes, algumas semanas antes, uma semana, enfim. Então sempre quando divulgarem o local da prova, você já vai lá, já veja qual é a escola, qual é o colégio, qual é a faculdade que você irá fazer a prova. E você já vai fazendo uma análise de, é tal bairro, tão longe ou tão perto da minha casa, então eu preciso me programar para chegar lá cedo. Cedo quanto, professor? Veja qual o horário de abertura dos portões. O portão abre 11 horas da manhã, então esteja lá às 10. Sempre 1 hora antes do portão abrir, no mínimo. Tá? Se programe para chegar nesse horário, nunca chegue em cima da hora. Gente, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pode acontecer nesse dia um acidente no meio do caminho e você ficar parado no trânsito e perder a sua prova, a sua grande chance. Vai de ônibus? Se programe para sair bem cedo. Vai de carro? Saia cedo também e se programe. Ah, mas eu moro super perto. Não conte com isso. Se você morar super perto, chegue da mesma forma 1 hora antes do previsto. Dica 6. Tenha uma estratégia bem definida na hora de fazer a prova.
Então, geralmente, quem é concurseiro há mais tempo já tem as suas técnicas, já sabe o que é melhor para você, né? Já faz o seu estilo. Eu vou primeiro na específica, eu vou primeiro no português. Então, tem uma estratégia. Não faça assim tão aleatoriamente. Para quem está fazendo pela primeira vez ou não tem tanta experiência assim com concursos e provas, uma dica que eu sempre dou é a seguinte: comece com as matérias que exijam mais interpretação, que tenham mais textos. É no início da prova que você deve fazer essas questões. Então, nisso vai se encaixar bastante as matérias de língua portuguesa, que geralmente são aquelas que exigem mais de você, mais interpretação, que exigem com que você leia textos. Então, a sua cabeça estará mais descansada nesse primeiro momento. Então, sempre faça as questões primeiro de português, que são as que exigem mais da sua cabeça mesmo, e depois você faça as outras. Eu tenho uma estratégia que funciona muito comigo, mas que pode funcionar com você também, ou se você preferir outra estratégia, você é livre, né? Então eu sempre faço português primeiro, depois eu vou para aquelas mais de raciocínio lógico, informática, as que tem ali na prova, né? Legislação do SUS, antes das questões específicas. Procuro resolvê-las, todas elas, deixo uma outra que eu não sei para depois, e aí eu vou para o conhecimento específico. Dentro deste conhecimento específico, eu vou lendo uma por uma, e aquelas que eu sei, eu já vou marcando. Já vou marcando a questão e já vou passando para outra. E aqui vai a minha 7ª dica. Não fique preso em uma questão. Você não sabe aquela questão? Passa para a próxima. Já pula para a próxima e já vai resolvendo as outras. Terminou o seu primeiro scanning da prova, fez toda ela, aí você volta para aquelas questões que você não sabia ou que você ficou em dúvida. Então sempre resolva primeiro as questões que você sabe, já deixa marcadinho ali, e aí você volta naquelas que não sabe. E aí você vai por exclusão. Essa aqui talvez seja essa, já vai marcando, não perca muito tempo, porque lembra, a gente tem tempo na hora da prova. E segundo ponto, ao final vai sobrar aquelas que você tem mais dificuldade. E aí que eu vou marcando uma coisa ou outra. Porque neste momento, naquelas que você tem mais dificuldade, a gente tem 2 pontos aqui. Seu cérebro vai estar um pouquinho mais cansado, sim, mas ao mesmo tempo você já terá feito toda a prova. Por algum milagre, pode ter alguma questãozinha ali num outro ponto, numa outra questão da prova, que possa te ajudar a elucidar aquela questão. Então, eu já respondi questões que às vezes eu consegui interpretar de uma outra questão. Então, no final eu deixo sempre aquelas que eu não sei, aquelas que eu não tenho tanta habilidade assim para saber, ou seja, de uma hora que eu não tenho tanta afinidade, e aí, se nada der certo, a gente vai no chute. Mas sempre na hora do chute também tem uma técnica, porque você não chuta aleatório, você chuta por exclusão. Então você leu a questão, viu, a letra A e a letra C com certeza não é. Então você vai na B, na D e na E. Dentre essas, eu acho que essa tem mais probabilidade. Então sempre vá no chute naquela que você achar que seja a melhor. Tá? Pode não ser, é claro que a gente se frustra na hora do gabarito, mas sempre dá uma atenção ali a deixar uma ou duas questões ali como base para você tentar adivinhar na hora do chute. Tá? E é isso, foram 7 dicas que me ajudam bastante no momento da prova e podem te ajudar também na sua. Então antes de mais nada eu te desejo boa sorte, boa prova, bons estudos. Se não for nas provas que agora virão, com certeza, se você se dedicar bastante, virão nas próximas. Então não deixe de curtir o vídeo, seguir o canal, comentar alguma coisa. Você tem alguma estratégia diferente na hora das provas? Comenta aqui pra gente compartilhar. Até a próxima!